Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de domingão, com muita coisa importante e interessante acontecendo aqui no Brasil, provocando emoções muito diferentes. Nós estamos, ao mesmo tempo, com dois universos que se fundem em determinadas circunstâncias aqui no Brasil. Um é o universo pré-carnaval e outro é o universo pré-eleitoral. Muitas pessoas estão indo para as ruas, aliás, os blocos estão crescendo em quase todas as cidades do Brasil. Aliás, eu gostaria de saber com você como é que as coisas estão na sua cidade. Se o pré-carnaval desse ano está mais movimentado que em outros anos. Se a economia está mais movimentada do que em outros anos. E se a alegria também está maior. Porque muitas pessoas que fazem as suas brincadeiras, fazem as suas marchinhas, as suas canções, não esquecem também aquelas figuras que fizeram muito mal a todos nós e, portanto, fazem homenagens com muitas brincadeiras, muitos memes, né? Muitas galhofas contra essas criaturas. E, por outro lado, existem pessoas que já não gostavam muito de carnaval, mas com essas situações que o universo paralelo está passando, eles ficam com raiva, né, da alegria dos outros. Então eles ficam com mais ressentimento, porque tem muita gente na cadeia, gente que se inspirava numa criatura que era um grande falsário, um grande mentiroso que está na cadeia, estão fazendo de todos os tipos de estratégia para ver se cria algum tipo de comiseração para tirar essa figura da cadeia e mandar ele para casa, mas na verdade eles querem que ele tenha uma oportunidade para fugir do nosso país, mas isso não vai acontecer, né? Então vou atualizar aqui com vocês esses últimos acontecimentos deste domingão, mas é sempre muito importante convidar você que chegou agora ao nosso portal para que você se inscreva aqui se você não está inscrito e também conheça os nossos outros vídeos. Não esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e se puder venha para o nosso clube de membros também, tá legal? Gente, olha que situação inusitada, né? Primeiro, as capas dos jornais desse domingão, todos eles focalizando aqui esses blocos que estão por todos os lados. Gente, o bloco da Ivete Sangalo, em São Paulo, arrastou mais de 1.200.000 pessoas. A polícia teve que fazer um isolamento para não chegar mais gente, porque senão isso é um colapso gigantesco. E aí teve o bloco do Alceu Valença também, que foi gigantesco, debaixo de chuva. E outras cidades está acontecendo isso também, o Carnaval em Belo Horizonte, Recife, aliás, o pré-Carnaval, né, no Rio de Janeiro, e a coisa está acontecendo no Brasil inteiro. E sempre tem uma figura que está sendo lembrada. Aliás, no final aqui, vou mostrar um videozinho aqui para vocês aqui, um meme muito engraçadinho, porque ele lembra de uma dessas criaturas aí que certamente detesta carnaval, né? Então, as manchetes todas hoje estão falando ao mesmo tempo desses fatos das cidades muito movimentadas, né? As fotografias aqui do bloco da Ivete são impressionantes. E os jornais também lembram de alguns outros aspectos. A Folha está com essa manchete: Brasil chega a uma década de estagnação na busca por novas reservas de petróleo. O Estado de São Paulo, investidor do exterior, aposta no Brasil, mas nó fiscal preocupa. O Globo, com preço alto, brasileiro adia troca de celular e vendas caem. Como vocês podem ver, né? Quando tem um fato bombástico, cada um está dando uma manchete diferente. O Estado de Minas, o Carnaval de BH é o mais seguro do Brasil. O Tempo, Detran anuncia fim do teste de baliza em Minas. E por aí vai, né? E as cidades estão muito movimentadas, né? As brincadeiras estão por todos os lados também e tristezas estão por outros também. E aí o seguinte, vamos aos paradoxos, né? Perícia médica frustra aliados de Bolsonaro e defesa insistirá em prisão domiciliar. Olha só que loucura, gente. O que a gente pode depreender desse tipo de percepção do mundo paralelo bolsonarista? Que para eles era melhor que o Bolsonaro estivesse morrendo, né? Se o Bolsonaro estivesse morrendo, aí não teria escapatória para o ministro Alexandre de Moraes, teria que tirar o Bolsonaro dali e mandar para outro lugar. Mas vejam só, o ministro não mandaria o Bolsonaro para uma casa, porque se ele tivesse numa situação muito grave, ele teria que ir para um hospital penitenciário. Essa gente está brincando demais com o perigo. Eles acham que estão lidando com um trouxa, que o ministro Alexandre de Moraes, de repente, depois de ter enfrentado tudo que ele enfrentou, ele passou de uma pessoa com fibra para uma pessoa frouxa, uma pessoa trouxa completa, né? E não vai colar, né? Então essa gente acaba caindo nessas armadilhas. A perícia médica frustrou. Eles queriam que a perícia médica estivesse dizendo, né, que a figura está super moribunda e por aí vai, né? Mas não aconteceu, não vai sair não. O Carluxo, como eu mostrei para vocês mais cedo, é uma espécie de Janete Claire do mundo paralelo, né? Ele todo dia conta um capítulo da novela. Bolsonaro tá ruim, Bolsonaro tá... Gente, é um vazio, né? Eu já comentei com vocês o que o Bolsonaro conseguiu produzir
de criaturas dentro da família e de criaturas fora da família, né? São coisas assim incríveis. E eu falei para vocês também que o Carluxo colocou algumas informações sobre Osmar Terra. Aí muitas pessoas não se lembravam que era Osmar Terra, né? Foi aquele que prescrevia remédios imprestáveis. E muitas pessoas sugeriram aqui no nosso portal algumas coisas também em relação ao senhor Osmar Terra. Por exemplo, para ele ser o único médico para cuidar de Bolsonaro. Só ele prescrever remédios para Bolsonaro, né? E aí algumas pessoas disseram, olha, se isso acontecer, nós vamos sonhar muito. Pode acontecer coisas que nós estamos querendo que aconteça, né? Bom, eu não quero que a figura saia desse mundo para outro, né? Porque ele tem 27 anos ainda, né? Aliás, menos, porque já cumpriu já um trecho, né? Menos de 27 anos agora para prestar contas com a justiça no Brasil, fora os outros crimes também, que certamente ele será condenado assim que o senhor Paulo Gonet se movimentar, né? E aí o Carluxo publicou isso aqui, ó. Bolsonaro corre risco de vida pelo laudo técnico. E aí o seguinte, né, que eu comentei com vocês, esse depoimento de Osmar Terra, aí um inscrito escreveu, ele está deixando que a gente sonhe. Bom, brincadeiras à parte, vamos seguir aqui, né? De peritos médicos da Polícia Federal, Bolsonaro tem sim risco de vida se ele não tiver uma assistência continuada, não tiver um equipamento disponível. Então manda ele para o hospital penitenciário, né? Que ele só pode ter em casa ou no hospital. Em casa tem essa possibilidade toda? Então é o seguinte, olha, isso aí é o tal do sentinela atirando para dentro, né? Porque esse tipo de depoimento aí do senhor Osmar Terra, ele está jogando terra sobre qualquer pretensão do Bolsonaro ir para casa. E é o seguinte, é impressionante como a estratégia de provocar algum tipo de comiseração pública, né, da sociedade brasileira está falhando. É só a gente ver a reação das pessoas. Tem alguém deixando de brincar carnaval porque o Bolsonaro está na cadeia? Alguém está tristinho porque o Bolsonaro está na cadeia? Aliás, um outro inscrito aqui fez uma sugestão, né, que eu estou pensando. Eu acho que aí é meio pesado, né? Colocar para as pessoas que passam aqui pelo nosso portal o que é que provocou mais comiseração pública. Aquilo que provocou mais os sentimentos das pessoas, que mexeu mais com o emocional das pessoas e está mexendo mais com o emocional das pessoas. Aquilo que aconteceu com o cãozinho Orelha ou aquilo que está acontecendo com outro do mundo cão, que está lá no complexo da Papuda. Qual é a criatura que está despertando sentimentos de maior tristeza nas pessoas, né? Então, senhor Carluxo, o senhor está mal parado, tá? Porque eu tenho certeza que se nós fizermos essa enquete aí, olha, o Orelha vai ficar disparado e ninguém vai lembrar de uma certa criatura que está lá na Papuda. Bom, enquanto isso, o presidente Lula esteve no encontro do aniversário do Partido dos Trabalhadores e hoje existem muitas matérias, muitas resenhas sobre isso aqui, né? O presidente Lula, no Globo, ele teve essa frase destacada aqui. Ele falou mais de 40 minutos lá, mas o Globo destacou isso aqui. Presidente cita a guerra e afirma que Lulinha, paz e amor acabou. Declaração ocorreu durante evento de aniversário do PT em Salvador. Fala sobre evangélicos, recebeu críticas da oposição. Bom, o Lula falou sobre muitos assuntos e alguns foram temas que ele mudou completamente de posição, por exemplo, em relação à autocrítica. Antigamente o Lula dizia, olha, nós não temos que fazer autocrítica porque quem tem que fazer crítica são os nossos adversários. Agora, diante de muitos fatos que têm acontecido, ele não mencionou, mas eu quero lembrar vocês que a eleição passada para prefeitos e vereadores, a esquerda tomou uma surra gigantesca. E isso tem algumas razões. E o presidente levantou, né? O que é que está acontecendo? Além desse fato, ele levantou outras questões também que eu quero comentar com vocês. Vamos pegar esse trecho aqui. Construir o discurso político, que ainda não está pronto, mas vai ter que ser preparado. Nós vamos ter que preparar porque é uma guerra política. Mas uma coisa que nós temos que ter na cabeça, gente, é que isso que você chama de rede social é simplesmente uma rede digital que tem mais mal do que bem. Vocês sabem disso. E nós precisamos desmontar. Essa campanha tem que começar a verdade derrotando a mentira. Nós temos que escrachar cada mentira que eles contarem. Quando o Lula diz que nós temos que desmontar cada mentira que é contada, gente, todos os nossos canais aqui, digo nossos porque eu me incluo dentro deles, né?
Nós fazemos esse enfrentamento desde antes do Lula ganhar as eleições. Nós estamos combatendo essas figuras todos os dias, em número menor, mas conseguimos fazer uma frente muito importante. Agora, é fundamental que as pessoas que estão ao redor do presidente Lula digam para ele que ele é o principal personagem para ajudar a unificar o discurso dos progressistas. Ele é a pessoa que é capaz de pautar a imprensa do Brasil inteiro. Ele é a pessoa capaz de mobilizar a sociedade brasileira. Porque nós já estamos fazendo isso. Agora, ao que me parece, ninguém conversa com o presidente Lula sobre a realidade. Ele tem uma parca noção da realidade que acontece nas redes sociais, porque nós sabemos que ele não tuita, ele não faz postagens, enfim, ele não cuida desse assunto, ele não escreve para a rede social, não interage com rede social, e isso faz com que ele tenha apenas algumas noções importantes, mas parece que ele está por conta própria percebendo a gravidade que a coisa tem no nosso país e está já começando a levantar essas discussões, né? Vamos lá. Nós temos que desmontar, e temos que provar, e temos que ter coragem de debater. A gente não pode ficar quieto. Alguém deu uma notícia contra o governo, aí eu deletei. Até deletou, você tem que mandar o cara que fez a notícia para aquele lugar. Nós temos que ser mais desaforados, porque eles são desaforados. E nós não podemos ficar sendo quietinhos. Não tem essa mais de Lula, paz e amor. Tem essa mais. Essa eleição vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra. E nós temos que estar preparados para ela. Para ganhar o título. Mas não podemos deixar que a mentira prevaleça nesse país. É muita mentira 24 horas por dia. É muita mentira. Gente, então, o presidente está tendo essa noção, que são muitas mentiras em 24 horas por dia. Então, ele, para ajudar nesse processo, ele tem que vir pelo menos alguns minutinhos por dia, todos os dias, para ajudar a desmontar isso aí. Porque só vindo da boca dele que muitas pessoas vão acreditar nos fatos que se dão, né? Então, companheiros, vamos nos preparar. Eu quero que vocês saibam que eu estou motivado pra cacete. Muito motivado. Muito motivado. Porque o que está em jogo nesse país não é só ganhar as eleições. Porque eu também não quero ser mais presidente só do Bolsa Família, só do Povo, só do Resto do Povo. Nós precisamos pensar um outro projeto para esse país. Qual é o projeto que nós vamos apresentar para que a gente possa despertar no corações de meninas e meninos, de homens e mulheres, de jovens e adultos, sabe, a expectativa de que a gente pode construir um outro país. É isso que vai mobilizar o nosso povo. Então estejam preparados. Se vocês precisam de um timoneiro, está aqui ele. Se você precisa de um soldado para a linha de frente, está aqui ele. Porque eu não quero ser general. O general sempre fica atrás. Eu quero estar na frente com vocês. Eu quero estar na frente com vocês. Porque essa luta é se a gente vai permitir que esse país continue sendo democrático ou se vai ser um país fascista, como eles queriam construir. O que está em jogo é a democracia desse país. O que está em jogo é a manutenção de instituições que nós temos muitas críticas. Gente, eu acho que esse foi o ponto forte da fala do presidente Lula, que demonstra que ele parece ter uma noção que nós não estamos diante de uma eleição comum, em que se nós perdemos as eleições, se o progressismo perder as eleições, se os democratas perderem as eleições, se nós todos perdemos as eleições, que isso é uma coisa natural, isso não vai acarretar problemas civilizatórios para o nosso país. Então, quando o presidente enxerga isso ajuda para que as pessoas cheguem perto dele e falem assim, presidente, olha, agora, já que o senhor está percebendo que é guerra, o senhor vai ter que comandar as nossas tropas. O senhor vai ter que vir para esse combate, inclusive, principalmente nas redes sociais, né? Aquilo que eu tenho falado sempre para vocês. Eu acho que de tanto a gente falar, essas informações acabam chegando ao presidente da República, porque esse comportamento dele é um comportamento diferente de outros comportamentos que ele tem tido ao longo do tempo, de uma certa conformação com o que acontece nas redes sociais, né? Mas elas são o garante da democracia desse país. Portanto, queridas companheiras e queridos companheiros, pedindo desculpa pelo tempo que eu falei, eu quero dizer para vocês, olha, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Vocês sabem que eu tenho um pacto, eu tenho um pedido, eu tenho uma conversa com Deus, que eu vou ver 120 anos. Não se preocupe, que eu não quero mais mandato, não. Depois desse aqui, acabou. Então, gente, foi isso.
Eu acho que esse de ontem para hoje são as informações mais importantes que vão dar muito material para a gente ficar debruçado, né? E é o seguinte, o carnaval, muitas pessoas, né, têm levantado algumas impressões sobre o Nicolas Ferreira. E aí o seguinte, né? Ele está lembrado desse carnaval. Olha o meme do Nicolas aqui. Senhor Nicolas, o senhor provoca muitas pessoas, e aí quando chega nessa época de carnaval, as pessoas têm o direito de fazer brincadeirinhas com o senhor, né? Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, mande seu comentário aqui para o nosso portal, tá legal? Tchau!